Sexta-feira, 4 da tarde, e o presidente Lula resolve mais uma vez abrir a boca e jogar, inclusive, fora todo o trabalho da sua própria equipe econômica. Vamos entender aqui o que ele falou, qual foi o resultado imediato no mercado e as perspectivas, que já são sombrias sob o ponto de vista fiscal brasileiro, que eu quero trazer aqui com dados, fatos e números, que é muito mais alarmante do que se tem colocado, e ainda mais como isso se traduz daqui para frente no caminho que o Brasil está seguindo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, que ele te mostra toda vez que eu subo um vídeo. Me ajude nesse trabalho de divulgação. Realmente as redes sociais têm impactado muitas pessoas e a ideia é que a gente consiga tirar mais pessoas dessa roda de rato que, por falta de conhecimento, não conseguem compreender que grande parte dos comunicados que os governos fazem é sempre uma mentira que te coloca mais ainda numa roda presa em que acaba deteriorando o valor da nossa moeda. Portanto, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ative o sininho, que isso me ajuda nesse trabalho de pesquisa diária. Bom, vamos lá. Pois bem, para ser direto aqui, vamos falar o que ele acabou de falar agora no meio da tarde, sexta-feira. Abrindo a boca de forma irresponsável, ele falou, abre aspas, que a meta fiscal não precisa ser zero e prevê 2024 difícil. Sem novidade alguma para quem faz algum tipo de análise política olhando apenas números. Ora, o arcabouço fiscal desenhado pela equipe econômica que ele colocou lá, desenhou esse arcabouço para uma meta fiscal zero em 2024. E ele acabou de falar que a meta fiscal não precisa ser zero. Claro, esse governo nem pensa em cortar gastos. Pelo contrário, ele pensa e fala textualmente em aumentar. Agora, se você na sua casa gasta mais do que arrecada, na sua empresa gasta mais do que arrecada, o nosso caminho é o fracasso. Por que é que um país não? É óbvio que sim. Basta olhar a Argentina, basta olhar o Brasil, como foi nos anos 80 e nos anos 90, antes de ter qualquer tipo de responsabilidade fiscal, como o presidente irresponsável que temos agora fala textualmente que não precisa ter esse tipo de responsabilidade. Mas vamos lá continuar aqui. Abre aspas. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. A gente não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras e investimentos que são prioritários. Ora, você pode fazer os seus investimentos nas suas obras, desde que não seja desviado, como você fez nas últimas décadas, senhor presidente Lula. E mais, você corte gastos, porque todo mundo tem que ser responsável fiscalmente. Se você não é na sua casa porque você tem todos nós, que infelizmente de forma coercitiva te financiamos, por que aqui o país não tem que ser? Se quiser continuar atraindo investimentos a uma taxa de juros razoável, depois não adianta botar a culpa no Banco Central, hein? Abre mais aspas para ele aqui. Então, eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso. Frase tipicamente marxista, não é mesmo, senhor Luiz Inácio? O mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que eles não sabem que será cumprida. Ou seja, uma meta que não será cumprida. Então eu sei, conversando com o Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição e quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Sério mesmo, Lula? Quem você enganou? Só os seus amiguinhos economistas que fizeram L de forma irresponsável e acreditaram na sua palavra. Alguém que compulsivamente mente uma vida inteira. Mas vamos continuar na análise técnica aqui. Até porque eu não quero fazer cortes em investimentos e obras. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5% do PIB, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Absolutamente nada, disse ele. Nada? Pois vamos ver o resultado então no mercado. Mas antes eu queria deixar um recado para vocês. Se vocês estão vendo esse vídeo no YouTube, no link do descritivo eu deixei o link para acessar a minha comunidade, uma comunidade fechada em que apenas quem participa fazemos encontros mensais ao vivo, vídeos mais aprofundados semanais com dados, fatos e números econômicos para a gente aprender o que está debaixo da ponta do iceberg. Não fique só olhando o que está lá em cima. Lá em cima,
os governos manipulam, os burocratas adoram nos manipular. Mas e os dados que estão abaixo? Vou mostrar alguns nesse vídeo aqui, mas acesse o link, se você está vendo pelo YouTube, o link na bio também para acessar a minha comunidade. Encontros mensais, happy hour trimestral, relacionamento entre diferentes pessoas de diferentes ramos com pilares e valores muito parecidos. Indicação de filmes, indicação de livros e debates político-econômicos. Político, sob o ponto de vista econômico, tá? O link então está no descritivo, acesse e na segunda-feira agora, como os encontros são sempre na última segunda-feira do mês, das 7 às 8h30 da noite, teremos um encontro mensal, tá? A comunidade já conta com quase 100 pessoas e começamos há pouco tempo. Pois bem, vamos seguir aqui depois das falas irresponsáveis desse presidente Luiz Inácio, vamos ver o que aconteceu com o mercado, que subia levemente. O Ibovespa já caiu e está com queda de quase 2%. O dólar, como vocês veem aqui, o WDOX, já está acima de 5 novamente. E o mais importante, todos esses contratos que começam com DI na frente, DI, são as curvas de juros futuras, que precificam os empréstimos e precificam a taxa que o Brasil terá, ou a expectativa que o Brasil terá de taxa lá na frente. E obviamente quando uma empresa, um governo vai fazer uma captação, ele tem que olhar essas taxas futuras. Quando elas sobem, o custo do empréstimo sobe. Dá uma olhada depois da fala do senhor Luiz Inácio. Todas subindo mais de 2%. Precificando que o Brasil obviamente não cumprirá e o pior, dará de ombro, pouco se importa com a responsabilidade fiscal. E isso pode fazer com que o Brasil caminhe mais aceleradamente em direção ao abismo que ele já está indo fiscal. Pois bem, vamos seguir aqui. E agora, Brasil? Bom, será que o Banco Central poderá continuar no seu ritmo de corte de 0,5 ponto percentual da taxa Selic? Eu venho falando que não há mais espaço para corte de taxa Selic. Pode cortar mais 0,25, mais 0,5, mas esse ritmo, sem dúvida, será desacelerado e mais, esse ritmo ele terá um stop, parará a taxa de juros Selic, não cairá abaixo de 10, porque com as condições econômicas hoje não tem espaço para isso. Tudo isso muda a forma de investirmos, muda radicalmente a forma de nos posicionarmos, tá? Pois bem, inclusive, olhando a curva de juros futura, como eu mostrei agora há pouco, coloco aqui na tela de novo, a gente vê que os contratos com final 28, 29, 30, ou seja, a expectativa da taxa Selic para 2028, 29, 30, nenhuma já está abaixo de 2 dígitos. Portanto, o mercado já precificando taxa Selic acima de 11 mesmo. Claro, com essas falas, basta olhar os números econômicos, com um arcabouço fiscal extremamente irresponsável e com políticas que eu vou falar daqui a pouco e mostrar para vocês, obviamente não tem como espaço para essa Selic cair. E ainda mais quando os Estados Unidos continua subindo ou mantém a taxa de juros mais alta por um longo período de tempo, isso pressiona, obviamente, o câmbio dos países emergentes, que acaba pressionando a inflação e fazendo com que o Banco Central tenha que manter a taxa de juros mais alta. Isso não é novidade, isso não é da fala de hoje. Isso vem, obviamente, de analisar um pouco a economia brasileira e depois que o Lula ganhou, ao colocar na mesa, sem viés, realmente com dados, fatos e números, a sua política econômica. Isso está claro. Pois bem, nessa dificuldade de ambiente internacional, geopolítico, guerra, Estados Unidos acelerando, Europa desacelerando, taxas de juros nos Estados Unidos de hipotecas na máxima desde 2000 atingindo 8%. Você vê pessoas não conseguindo refinanciar a sua casa, dívida no cartão de crédito do americano ultrapassando $1 trilhão com juros médios de 21%, que para eles é altíssimo. Enfim, todo esse cenário conturbado, além do risco fiscal brasileiro, dá um cenário complicado para o Banco Central continuar a baixar as taxas de juros brasileiras. De novo, pode baixar mais um pouco, mas invariavelmente essa taxa não cairá abaixo de 10, tá? Pois bem, o que a gente vê também como resultado disso dos Estados Unidos? Como eu falo quase que diariamente aqui,
a rentabilidade dos títulos públicos americanos, chamado Treasuries, principalmente o de 10 anos, chegando muito próximo a 5% de rentabilidade em dólar, ou seja, a máxima desde os anos 2000. Os Estados Unidos nem precisam subir mais a sua taxa de juros, a Selic de lá, a Fed Fund Rates de lá, porque os juros futuros estando alto já pressionam a economia e desaceleram a economia, que é no fundo o que eles querem, desaquecer a economia, desaquecer o mercado de trabalho para enfraquecer ou baixar a inflação para a meta deles de 2%, que sim vem caindo, mas ainda está longe da meta de 2%. Além do mais, a China vendendo títulos públicos americanos que vem fazendo nos últimos meses de forma acelerada, pressiona a rentabilidade dos títulos. A China vendendo uma quantidade muito grande de título público, pressiona o preço dos títulos para baixo e a taxa de juros para cima. Além do mais, os Estados Unidos atingiu o máximo endividamento histórico, 33 trilhões de dólares, e ele precisa rolar a sua dívida, ou seja, emitir novos títulos. Quando ele emite novos títulos, ele também pressiona a taxa de juros. Os investidores exigem maior taxa de juros para financiar os Estados Unidos, ainda mais agora que eles estão com um déficit de 5 a 6% do PIB. Para eu financiar alguém endividado, eu exijo taxas de juros maiores. Viu a mesma fala que o Lula falou? Financiar um país altamente endividado, os investidores pressionam a taxa de juros, exigem maiores taxas de juros. Depois o Lula irresponsável briga com o Banco Central e quer acabar com a autonomia do Banco Central. Como é que esse país pode ter qualquer tipo de responsabilidade fiscal? Mas vamos lá, seguimos aqui com mais dados e mais números. Mesmo assim, com tudo isso, os mercados ainda permanecem resilientes. Chile, por exemplo, com desemprego baixo, Brasil com desemprego relativamente baixo, Estados Unidos também. Mas essa conta em algum momento chega. Taxa de juros mais alta acaba pressionando a economia em algum momento, mas o mercado ainda forte pressiona ainda mais a inflação, porque as pessoas consomem mais, estão trabalhando, estão com uma determinada renda, e isso pressiona a taxa de juros para os bancos centrais terem que manter mais alta e não deixar a inflação sair do controle. E o que a equipe econômica desse governo tem realmente feito? Eu fiz um vídeo explicando sobre isso há 2 dias, mas vamos passar aqui rapidamente. O Haddad vem pedindo textualmente ajuda ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para aprovar a subvenção do ICMS, para que a subvenção ou seja, as isenções ou subvenções que os estados deram de ICMS sejam contemplados para que seja pago dentro dos tributos federais, para que não caia mais ainda a arrecadação, que eu vou falar daqui a pouco do governo federal. Foi aprovado na Câmara a PL da offshore dos fundos exclusivos. Obviamente, o governo tenta, por volta de 20 bilhões, ao arrecadar tributos sobre os fundos exclusivos e sobre os fundos offshore. A análise eu fiz num vídeo detalhado, não vou caber aqui, mas basicamente ela vai tributar mais, como esse governo adora fazer para fechar as suas contas, já que os gastos deles eles não querem cortar, e mais. Eles também vão tributar retroativo. O estoque dos fundos exclusivos e offshore serão tributados de forma retroativa. Olha o estoque que cada um tem até 31 de dezembro de 2023. E isso, inclusive, pode ser judicializado, porque tributar o retroativo é mais ou menos quebrar as regras. Mas no Brasil, como já dizia Pedro Malan, até o passado é incerto. Que mais que ele tem feito isso, além de subvenção de ICMS, PL das offshores e dos fundos exclusivos? Ele ainda tenta arrecadar alguns bilhões do CARF, aumento dos preços de combustível, colocando PIS e COFINS nos combustíveis, e o fim tenta acabar com o fim dos juros sobre capital próprio. Tudo isso para aumentar a sua arrecadação. E mais, dentro da reforma tributária, eles vêm colocando exceções. Exceções que colocam alguns grupos, alguns privilegiados, normalmente são amigos do rei, esses privilegiados setores ficam com impostos menores. Só que isso não significa que o governo corta seu custo. E mais, ele precisa continuar arrecadando esse dinheiro que ele está dando isenção ou incentivo para algum setor. O que ele faz? Cobra de todos os outros. Ele não fica sem o dinheiro dele. Mais impostos, menos dinheiro no bolso da população, menos dinheiro nas empresas, que gera menos emprego, que produz menos, que consome menos. E seguimos com alguns dados também mais importantes. Hoje saiu um dado em que o governo central registrou um superávit
primário de 32 bilhões de reais. Pois bem, isso foi no mês de setembro. O que é o governo central? O governo central engloba as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. O superávit primário foi 32 bilhões. O superávit nominal foi de 11 bilhões. Eu já vou explicar a diferença entre o primário e o nominal. Mas quando a gente analisa no ano todo, o governo central ele apresenta um déficit de quase 94 bilhões de reais no ano até setembro. Mas esse superávit mensal, ele é bom? Mesmo com o déficit no ano de 93 bi? Vamos analisar aqui em números que fica mais fácil de ver. Pois bem, mesmo com esse 11,5 de superávit nominal no mês, o governo apresenta quase que 93 bilhões de reais de janeiro até setembro em 2023. Déficit. Gastou mais do que arrecada 93 bilhões. Como estava esse número no ano passado? Superávit de 37,9 bilhões de reais. E aqui começa a complicar ainda mais. Você viu essa notícia ao longo da semana, mais para o final dela, em que o governo teve uma queda na arrecadação tributária e recuou para 174 bilhões de reais. Vamos lembrar que para cumprir a meta do orçamento do ano que vem, do arcabouço fiscal do ano que vem, que o Lula acabou de falar que não é importante cumprir, então tá claro que eles não vão cumprir, eles precisam arrecadar 168 bi. Só que com uma economia que vai diminuindo, desacelerando, isso é uma complicação, né? E essa queda da tributação, que foi a quarta seguida no mês, só não foi maior porque eles voltaram a tributar a gasolina. IRPJ e CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, caíram quase 5 bilhões de reais. Essa alta nos tributos dos combustíveis teve uma alta de arrecadação de quase 3 bi, 2,6 bilhões. Senão, a queda tributária teria sido maior ainda. Mas vamos lá, essa queda tributária ela já era esperada. Não é realmente um efeito, olha, vamos apenas culpar esse governo irresponsável atual. Sim, o governo é irresponsável. Mas isso também tem até uma compreensão estatística. Em 2022, a economia estava mais turbinada ainda pelos incentivos. Então é natural que tivesse uma arrecadação maior. Sejamos aqui justos e coerentes, que é o nosso ponto, mostrar dados, fatos e números. Mas de qualquer maneira, a arrecadação vem caindo e isso compromete demais o arcabouço, que parecia ter uma preocupação, mas o Lula acabou de enterrar dizendo que ela não é importante. Pois bem, a arrecadação tributária caindo, com uma atividade econômica diminuindo, desacelerando, como é que eles vão arrecadar o que eles precisam para fechar as suas contas? E eu vou mostrar que mesmo que isso não aconteça, e não vai acontecer deles fecharem a conta, qual é o resultado prático que isso acontece? Pois bem, eu peguei dois gráficos aqui, as próximas duas tabelas, do Fernando Urrich, que é um amigo meu, que faz também conteúdos extremamente brilhantes. E ele colocou nesse gráfico aqui um compilado de ideias que vem na sequência dos vídeos, desse vídeo que eu estou fazendo. Pois bem, só para explicar, qual a diferença entre o déficit primário e o déficit nominal? O déficit primário ele é a arrecadação tributária menos as despesas primárias, ou seja, aquelas despesas para manter a máquina pública funcionando, como por exemplo, salários. Se nós pegarmos o déficit primário do Brasil, que é a linha branca nesse gráfico, está pouco abaixo já do zero, já está em déficit, né? Então está um pouco abaixo do zero. Porém, quando nós colocamos o nominal, que inclui o déficit primário mais o custo dos juros, que obviamente tem que ser pago, o déficit nominal já está em 6% do PIB. E você vê poucos economistas falando isso e a história vai piorar agora quando novos dados não são levados em considerações nessa análise. Esse gráfico também eu peguei de um compilado do Fernando Urrich, em que mostra o prazo da dívida brasileira. O Brasil tem um prazo médio de vencimento da dívida de 4,1 anos. Qual a diferença nesse gráfico? Se você olha, a linha azul clara é a dívida pública federal, total. E o que é a dívida pública federal? É a dívida pública interna e a externa.
A interna é praticamente 97% da dívida. Se nós olharmos a dívida interna, ela tem um prazo médio de 3,9 anos. Enquanto a dívida externa tem um prazo um pouco mais longo, 7,1 anos. Quando pegamos a média da dívida pública brasileira, a média o prazo de vencimento médio é de 4,1 anos. Da Inglaterra, 14. Dos Estados Unidos, pouco mais de 6. Só que os Estados Unidos têm o monopólio da emissão do dólar, o que coloca ele numa vantagem competitiva. E o que mostra esse prazo de vencimento curto? Que os investidores exigem prazos menores para emprestar dinheiro para financiar o Brasil. Afinal de contas, o longo prazo é muito tempo para o Brasil, onde um país em que até o passado é incerto. E aqui, esse gráfico também do Fernando Uchi, que fez um compilado brilhante, que ajudou muito nessa análise completa desse vídeo que eu estou fazendo. Vamos olhar então qual é o real déficit brasileiro. Se a gente olhou que o déficit primário está um pouco abaixo de zero, ou seja, por volta de 0,5% do PIB até o momento, se nós olharmos que o déficit nominal, incluindo os juros, já está em 6% do PIB, quando a gente coloca a rolagem da dívida brasileira, ou seja, por isso que eu falei do prazo médio da dívida, a cada 4 anos vence a dívida total brasileira ao longo desses 4 anos. E isso, portanto, faz com que todo ano, todo mês, o Brasil tenha que rolar as suas dívidas. Vence a dívida, ele precisa pagar. Como é que ele paga? Emitindo novas dívidas. E você vai rolando essa dívida. Portanto, quando é incluído o custo da rolagem da dívida brasileira, que a cada 4 anos na média vence, o déficit fiscal vai para 25% do PIB. O que pode ser colocado um dos maiores do mundo. Resultado prático disso, a gente vê que quanto mais endividado um país é, ou uma empresa, ou uma pessoa, maior os investidores exigem, mais taxa de juros, os investidores exigem para emprestar dinheiro a esse país. Com isso, as taxas de juros não conseguem cair. Se ela cai, ou é derrubada na marra, como fez no governo Dilma, ou como fez o Erdogan na Turquia, elas voltam a subir rapidamente. Na Turquia, em que o Erdogan queria baixar a taxa de juros e mandou embora, inclusive, 3 presidentes dos bancos centrais que se negaram a fazer, ele baixou a taxa de juros para 9%. Sabe para quanto ele já subiu essa semana de novo? 35%. Por quê? Porque a inflação explodiu para próximo a 100%. Isso é realmente catastrófico sob o ponto de vista econômico. Portanto, o Brasil não tem a menor perspectiva de corte de gastos. E o Brasil tem a total perspectiva de continuar aumentando gastos, que em 2023 já cresceu por volta de 8% em termos reais descontados a inflação. O crescimento do gasto é maior do que a receita. Se você continua crescendo exponencialmente seu gasto e diminui a sua receita, como eu mostrei que a receita tributária vem caindo pelo 4º mês seguido, qual é o resultado disso no médio e no longo prazo? Explosão da dívida. E o FMI fez realmente um estudo mostrando que o Brasil, até 2030, terá uma dívida muito próxima a 100% do PIB, se continuar nessa trajetória. O México está um pouco acima dos 50%. O Brasil é um país extremamente endividado, sem a menor perspectiva de corte de gastos, e o pior, as perspectivas no mundo são de um ciclo de alta de juros que veio para ficar. Eu já falei amplamente em outros vídeos que os juros estavam baixos ou zero durante a última década por intervenções governamentais que injetaram trilhões de dólares numa economia usando seus bancos centrais para comprar título público e manter a taxa de juros baixa. Não apenas título público, mas depois títulos corporativos, hipotecas, para injetar dinheiro na economia, mantendo a taxa de juros artificialmente baixa, estimulando o consumo, que acabou levando a um processo inflacionário extremamente gigantesco, acelerado pela forma como os governos lidaram com a pandemia e com uma guerra Rússia e Ucrânia, em que você injetou dinheiro na economia, aumentando a possibilidade de demanda agregada da população, quebrando as cadeias produtivas e logísticas, diminuindo a oferta. Portanto, preços explosivos. E o montante em dinheiro em circulação no mundo está ainda muito mais alto do que era na pandemia. Com isso, temos agora uma nova década, um novo ciclo de taxa de juros alta.
E isso é mais concorrência para países emergentes como o Brasil, que se ele não cuida do seu fiscal, as pessoas simplesmente mandam dinheiro para fora para investir o seu dinheiro a 5, 5,5% em dólar. Por que é que eu vou trazer para o Brasil para ter uma taxa mais ou menos parecida, que quando a gente pega a taxa real entre Brasil e Estados Unidos ela vem diminuindo, taxa descontada da inflação, por que é que eu vou ter o risco de mandar o dinheiro para o Brasil, oscilação cambial, para pegar uma taxa de juros parecida com os Estados Unidos? Não faz, o dinheiro ruma ao mercado americano. E isso é desvalorização da moeda que obriga os bancos centrais a manter a taxa de juros mais alta. Portanto, não é nada óbvio que os Estados Unidos já estão com a taxa de juros alta. A inflação continua fora da meta deles. Quanto tempo eles demorarão em baixar a taxa de juros? Não sabemos. Virá uma recessão? Acredito que sim. Ela será forte a ponto de derrubar a taxa de juros de forma drástica? Não sabemos. Mas a pressão sobre a taxa de juros brasileira ela é extremamente forte, olhando o internacional e olhando o Brasil. E isso está mostrado em dados, fatos e números, como a gente vem falando aqui. Portanto, a chance de estarmos em uma nova era de juros altos ela é concreta, como eu venho falando já há 2 anos, analisando e estudando os ciclos econômicos, principalmente da escola austríaca. Portanto, senhor Luiz Inácio, as suas falas elas são sujas e irresponsáveis, em que você acha e fala que o mercado é ganancioso, só que esse mercado, que é um conjunto de agentes econômicos intercambiando mercadorias no Brasil inteiro, quem sente mais ainda essa estrutura de curvas de juros mais altas, pressionada pelas suas falas irresponsáveis, é a camada mais pobre. Porque todo o custo de empréstimo e todo o custo da cadeia produtiva que depende dessa curva de juros, ela assombra muito mais a camada mais pobre que você diz defender do que a camada com mais dinheiro. O seu discurso, ele é irresponsável, ele é hipócrita e ele é carregado de mentiras. Você está prejudicando a vida dos mais pobres e aqui está mostrado em fatos, dados e números. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você gostou, ative o sininho, dê um like, porque isso verdadeiramente me ajuda. Ajudem mais pessoas a entender esses pontos e sair da roda do rato. Inclusive, acessem o link aqui no descritivo do vídeo, porque esse é um dos pontos que a gente fala na minha comunidade. Eu me aprofundo mais a cada semana nos vídeos e nos encontros mensais e trimestrais presenciais que a gente faz. A cada semana eu mando vídeos, uma vez por mês a gente se encontra online e ao vivo para aprofundar temas e a cada 3 meses fazemos relacionamento entre todas as partes. É uma comunidade aberta onde todos podem falar sem mimimi e sem ninguém para nos censurar, que é a moda no Brasil. Um ótimo dia para todo mundo e atenção à dívida pública brasileira.